obstante, se nós não damos atenção ao Espírito Santo, olha o que diz: o selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou de uma mulher impura. Percebe? O Espírito de profecia diz isso. Jamais Deus vai colocar o seu Espírito na mente de um homem ou de uma mulher impuro. Por isso que eu, como mordomo eficaz, como mordomo fiel, preciso aproveitar o tempo que Deus está me concedendo. O ministério continue se expandindo. Nesse momento, vamos receber o pastor Fábio, lá da região do Vale do Anari, Quinto Beck. Pastor, seja bem-vindo. Que Deus lhe abençoe. Amém, meu irmão. Mais uma vez eu quero desejar um feliz sábado a esta igreja. Agradecer nossas irmãs pelo apoio aqui também à frente. E obrigado pela recepção de vocês também. Amigos, ontem nós estivemos aqui, falamos um pouco sobre adoração. E hoje eu quero falar sobre algo que para mim também é muito relevante. A Patrícia cantou sobre a preocupação de Deus, né, com o ser humano. E realmente Deus se interessa por nós. E sobre esse tema nós estaremos falando. Mas eu quero também enfatizar nesta manhã. Estamos numa meia semana de mordomia, né? Estamos numa meia semana de mordomia. Ontem eu falei com a igreja e disse, quando se fala em mordomia, em que nós pensamos? Naturalmente em dinheiro, né? Mas existem alguns pilares. E entre esses pilares, aí eu mencionei ontem, o tempo, que é o motivo que vou tratar nesta manhã. Mas antes disso, amigos, nós temos cada dia, nessa leitura do livro Mordomo Eficaz, nós temos um motivo pelo qual orar. Motivo pelo qual orar. Na verdade, os motivos para orar são muitos, não é assim? São muitos motivos para orar. Mas nessa manhã nós temos um momento específico e eu vou dedicar junto com vocês, nos prostrarmos para orar por algo específico. Mas antes disso, eu quero dizer para você, quero ler para vocês o tema central, um texto central dessa dinâmica da semana de mordomia. E diz justamente assim no livro Mordomo Eficaz, na página 285. Quão grande era a alegria quando os remidos do Senhor se encontrarem nas mansões celestiais preparadas para nós. Que regozijo para todos que têm sido imparciais e desinteressados, cooperadores de Deus em levar avante sua obra na terra. Eu fico imaginando, amigos, se hoje nós nos alegramos, em fazer um junta-panela, em fazer um acampamento, em fazermos uma festa juntos, como não será no céu? Onde o tempo não será contado, né? O tempo não será contado. Será algo maravilhoso. E aqueles que não negligenciarem, né, o tempo, aqueles que não fizerem concessão com o mundo, e aqueles sim que estiverem empenhados no trabalho do Senhor, terão esse privilégio de estar na eternidade. O motivo pelo qual orar hoje, amigos, é sobre o pedido é sobre o derramamento do Espírito Santo. Eu não sei se você já parou para se concentrar na necessidade que temos do Espírito Santo. O Espírito Santo é indispensável na vida de todo aquele que deseja morar nas mansões celestiais. E eu e você não podemos ignorá-lo, não podemos ignorá-lo. Como diz a Bíblia, não podemos entristecê-lo, né? Não podemos entristecê-lo, porque entristecê-lo, ignorá-lo, rejeitar, é o mesmo que perder a salvação, não é isso? O pecado que nós conhecemos, chamado de pecado contra o Espírito Santo, é justamente rejeitar a Deus. Que isso não venha acontecer conosco, mas que nós possamos clamar cada dia pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, pelo batismo do Espírito Santo. E se é o seu desejo, clamar a Deus por essa dádiva, eu convido você a se colocar de joelhos nesse momento. Santo Deus,
Estamos aqui prostrados diante do Senhor. E o nosso desejo, Deus, é pedir que tenha misericórdia de nós e nos conceda esse presente maravilhoso, que é ter em nós a presença do Deus Espírito Santo. Pai Santo, Ele é quem nos convence do pecado. Ele é quem nos convence da justiça, que é um Deus que se preocupa com os seus filhos e julgará todas as coisas nessa terra. É Ele quem nos convence que há um juízo. E esse juízo nós já estamos vivendo também nele, que chamamos de juízo do tempo do fim. Por favor, Deus, que esse mesmo Espírito faça morada em nós e trabalhe em nós e prepara-nos para vivermos a eternidade. Nós desejamos fazer o certo, mas às vezes a nossa natureza carnal fala mais alto. E é por isso que estamos prostrados, porque entendemos que somente pelo seu poder te ofereceremos a melhor adoração e entregaremos não só bens, não só talentos, como entregaremos também ao Senhor o nosso coração. Por isso, ó Deus, toma-nos em tuas mãos, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, todos nós aqui gostamos de presente, sim ou não? Só um pouquinho que gosta, eu me equivoquei, eu falei todos nós, mas só escutei um sim, só salteado assim, né? Eu sei que vocês também gostam de presentes. E queridos, falando em presente, eu quero tratar de um tema que é de grande importância também, e para mim isso é um presente. Muito obrigado. Obrigado. E para mim isso é um presente. Que presente é esse? O tempo. O tempo. O tempo é um presente. Eu não sei se você encara dessa forma. Ontem eu mencionei que tem o templo que é o nosso corpo, tem o tempo, tem o tesouro, não é assim? Falei sobre os talentos, e temos também como dádivas, como mordomos que somos, como tudo pertence a Deus. E nós somos mordomos, Ele coloca essas dádivas em nossas mãos. E hoje eu quero me deter nesse ponto, como mordomos que somos, e falar sobre esse grande presente que Deus concede a mim e a você. E esse presente nós conhecemos também como o nome de tempo. Tempo. Que presente é esse? Tempo. O tempo, eu poderia aqui descrever de maneira micro, né? Limitada, e dizer que ele é um período de 24 horas. Não é assim? 1440 minutos. 86.400 segundos. Isso compõe um período de 24 horas. Tempo esse que nunca vivemos, que Deus nos oferta, nós nunca vivemos e nunca mais voltaremos a viver. Percebe, amigos? Por que assim nunca mais voltaremos a viver? Esse dia começou e você nunca tinha estado nele, né? Esse dia vai terminar e nós nunca mais voltaremos a viver as mesmas coisas do mesmo jeito. Nunca mais voltaremos a viver as mesmas coisas do mesmo jeito. Às vezes é possível estar com as mesmas pessoas no mesmo ambiente, mas as circunstâncias já não são mais a mesma. Não é assim? As circunstâncias já não são mais a mesma. E é por isso que eu e você precisamos entender que o tempo é um presente que Deus coloca na minha e nas suas mãos. Mas tem algo mais interessante nisso. Neste tempo que Deus te concede, que Deus me concede, Ele tem propósito. Ele tem propósitos. E é dentro desse tempo que Ele deseja realizar os seus propósitos na minha e na sua vida também. Nós temos a facilidade de postergar as coisas, sim ou não? Temos coisas para fazer e nós falamos assim, acho que dá para deixar para amanhã.
Ah, não, eu posso deixar para a semana que vem. Ah, não, depois eu faço, né? Assim somos, é natural nós fazer isso. Eu estou fazendo um após aí e eu sei que, como é a distância, tem alguns dias que ali que você pode estar esperando. E a tendência é o quê? Vai esperando um pouco mais. Se a correria é grande e você vai esperando, quando você vê que está chegando o tempo, você vai lá e faz. Amigos, eu posso fazer isso com o quê? Um combinado para um passeio. Eu posso fazer isso, um combinado para um almoço. Eu posso fazer isso em relação a comprar ou não um bem, uma casa, seja lá o que for. Comprar roupa, eu posso fazer isso com muitas coisas. Mas eu não posso postergar a decisão de hoje estar na presença de Deus em espírito e em verdade. E sabe por que eu não posso fazer isso? Porque esse tempo, assim como eu disse, ele não é meu. Ele não é meu. Eu simplesmente faço o quê? Administro como mordomo que sou. Percebe? Por ser mordomo, eu não domino ele, eu administro. Eu administro esse tempo. Deus te deu os dias que você tem vivido, o dia de hoje, essas horas que você está desfrutando, para que você possa glorificar e adorar a Ele com esse tempo que Ele tem te dado. Amém por isso, amigos? Precisamos entender isso, amigos. Deus tem propósitos. E eu volto a enfatizar. Esse propósito, ele é realizado dentro deste tempo. Dentro deste tempo. Eu vi uma situação alguns anos atrás, não tem muitos anos, 2 anos, 3 anos no máximo, onde estávamos em uma campal e um palestrante fez um apelo. E o apelo do palestrante no final da campal, no sábado, meio-dia, era para que, se houvesse pessoas que não eram batizadas, que pudessem ir à frente, ele desejava orar. Fez um segundo apelo dizendo assim: se houver alguém aqui que está afastado da igreja, venha aqui também à frente que eu desejo orar. Mas se há alguém aqui entre nós que entende, que está na igreja, mas também que está com o pé lá no mundo, em nome de Jesus, vem aqui que eu quero orar. E amigos, sinceramente, isso me impactou e é por isso que eu estou repetindo hoje. Foi quase todos. Quase todos. E ele ainda perguntou assim: se Jesus voltasse hoje, ou se hoje findasse os seus dias, estaria salvo ou estaria perdido? O que eu tenho feito com os presentes que Deus tem me dado? Que presentes? O templo, o tempo, o tesouro, o talento. O que eu tenho feito com isso? Tenho administrado como um bom servo? Porque nós sabemos que Ele deseja recepcionar o servo bom e fiel. Não é isso que diz a Bíblia? O servo bom e fiel. E é por isso que eu e você precisamos administrar bem esse tempo que nós temos aqui. Porque Deus deseja realizar o seu propósito. E qual é o propósito de Deus para comigo e para com você? Salvação, amigos. Vida eterna. Vida feliz. Ele é nosso Pai. E o propósito dele é esse: é ver os seus filhos felizes e vivendo eternamente. E é por isso que Paulo nos dá alguns conselhos, nos orienta. Para isso eu convido você para que abra sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Quem encontrou Efésios 5, diga amém. Quem não encontrou, diga aí, aguenta um pouquinho. Só escutei amém. Querido Deus, estamos com a sua palavra aberta uma vez mais. Nós estamos nessa manhã tratando do assunto do tempo. Um presente que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Por favor, Deus, derrame sobre nós o Espírito Santo, para que nós venhamos considerar quão precioso é esse tempo. Nós almejamos ver o Senhor voltar. E às vezes não temos paciência de esperar tanto. E desejamos que o Senhor volte logo.
mas o Senhor sabe por que ainda precisa esperar um pouquinho mais. Falar de esperar está relacionado ao tempo. Que a minha parte, que a parte dos seus filhos aqui, seja feita durante o período de tempo que o Senhor nos concede. Nós pedimos que nos ajude a obedecer o que o Senhor nos ensina nessa manhã. É o nosso pedido e nós o fazemos no nome de Jesus, amém. Amigos, quem encontrou Efésios 5, versículo 15, acompanha comigo. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como o quê? Como sábios. Não é isso? O versículo 16 diz assim ainda: remido o quê? Remido o tempo, porque os dias são o quê, amigos? Maus. Versículo 17 diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O versículo 18 diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Mas aí faz um pedido, amigo, e diz o quê? Mais o quê? Ei, qual é o pedido que devemos fazer? O que é que nós devemos fazer? Encher-nos do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é indispensável, amigo, porque é Ele quem nos ajuda a andar no caminho certo. Por não, às vezes, darmos lugar fortemente ao Espírito Santo, nós temos a tendência de perguntar para as pessoas assim: tal coisa é errada, isso aqui pode, aquilo não pode? E nós, como pastores, é quem mais escutamos essas perguntas. Pastor, pode fazer tal coisa? Aí eu faço como diz uma história: pode. Posso fazer? Pode. Pode. Às vezes só não posso ir para o céu fazendo tudo isso, né? Porque fazer as coisas eu posso, porque Deus não me deu o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Mas a Bíblia diz, e Paulo diz, que nem tudo me convém. Não é assim? Nem tudo me convém. Quem é então que vai me instruir de maneira que possa contribuir para a minha salvação? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. É por isso que aqui diz que eu preciso viver e ver, observar de que maneira? Prudentemente, diz o texto. Eu preciso ver as coisas de maneira prudente, viver de maneira prudente. Analisar como tem sido o meu caminhar. Não posso ser nécio, não posso ser distraído, não posso ser indiferente. Eu preciso ser sábio. Eu e você precisamos ser sábios. E quem é que nos dá essa sabedoria? Cristo Jesus. É o Espírito Santo. É Ele quem nos concede a sabedoria que nós precisamos para poder morar na eternidade. Diz ainda assim mais, amigos: não sejais insensato. Porque o versículo 16 disse que os dias que nós estamos vivendo são maus. Você entende que esses dias são maus, sim ou não, amigos? São maus esses dias. E por eu entender que esses dias são maus, o meu coração só pede para que Jesus volte logo. Quando observamos o que está ao nosso redor, não há outro desejo que não seja: Jesus, volte logo. Mas enquanto Ele não vem, Ele fala comigo e fala com você: viva prudentemente, seja sábio, os dias são maus, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. Ei, você precisa entender qual é a boa vontade do Senhor. E a boa vontade do Senhor, amigos, para mim e para você, é que nós busquemos o poder do Espírito Santo. Venhamos nos encher do poder do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, amigos. Que nós venhamos, de fato, dar lugar ao poder do Espírito Santo. Como eu disse agora há pouco, Deus tem propósitos. E entre esses propósitos que Ele tem algo que me chama a atenção e deveria motivar-nos a permitir que Deus alcançasse seus propósitos em nós. E esse propósito está aqui em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7 mostra aqui o propósito de Deus, mostra também o interesse de Deus para conosco, e talvez pudesse também ainda responder questionamentos, talvez seu, como o meu, quando nós perguntamos: Senhor, por que ainda não voltou?
Por que ainda não voltou? Às vezes nós perguntamos isso. Quanto mais sofrimento nós passamos, os dias mais difíceis, mais dá vontade que Jesus volte, não é assim? Mas por que ele não voltou? Olha o que diz Apocalipse capítulo 7. Versículo 1 diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Versículo 2 diz: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o que nas mãos, amigos? O selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, e o que é que dizia? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ei, estou falando de quê nessa manhã? De tempo. De tempo. E quando eu falo de tempo, e me detenho nesse versículo, quem é que eu posso entender? Deus, nesse tempo que Ele nos dá de presente, Ele está esperando que eu e você venhamos abrir o coração, ter o entendimento e permitirmos ser selado por Ele. Ele deseja que nós venhamos ser selados. Porque quando Ele voltar, amigos, são esses que Ele levará para a eternidade. Dentro desse tempo que Ele te concede, Ele deseja verdadeiramente selar o seu povo, amém por isso? Separar o seu povo. Ele deseja separar o seu povo, amigos. Mas o texto diz que o tempo do selamento é curto. O tempo do selamento é curto. Curto quanto? Diz que é curto, mas curto quanto? E eu volto a dizer a você, o tempo que Deus permitir que eu viva. O curto é isso. Agora, quanto tempo eu vou viver? Mais 1 minuto? Mais 1 hora? Mais 1 dia? Mais 1 mês? Não sei. E se eu sei que Deus deseja selar o seu povo, eu, como mordomo fiel, preciso já fazer a parte que me corresponde como esse mordomo. As decisões precisam ser tomadas hoje. Decisão de quê? De ser encontrado como mordomo fiel, um esposo fiel, um filho fiel, um servo de Deus fiel, um funcionário fiel. É hoje que eu preciso ser encontrado, e agora? Por quê? Remido é o tempo, diz a Bíblia. Remido é o tempo, é agora que eu preciso tomar essa decisão, amigos. Isso é mordomia. Isso é mordomia, administrar o tempo que Deus me concede e que pode colocar em jogo se estarei salvo ou perdido, dependendo da minha decisão. Precisamos aproveitar, Deus me chama e Deus te chama para isso. Primeiros Escritos diz assim: agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Ei, quantos aqui desejam morar no céu? Se eu perguntar, vão dizer eu, amém, vão dizer. Mas diz, agora é tempo de colocar isso em prática. O seu desejo precisa ser colocado em prática quando? Agora, já. As decisões importantes precisam ser tomadas agora, já. Quando? Dentro do tempo que Deus me concede. O tempo que Deus me concede. Eu preciso fazer as melhores escolhas. Deus faz um chamado aos seus eleitos. Que chamado é esse? Está aí em Oséias. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Deus faz um chamado para mim e para você. Aqui em Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz justamente assim: conheçamos e prossigamos em quê? Em conhecer o Senhor como a alva. E aí diz o que mais, amigos? A sua vinda é o quê? Certa.
e ele descerá sobre nós. Com o quê? Como chuva. Que chuva? Chuva serôdia, que faz o quê? Que rega a terra. Ei, nós estamos falando sobre o tempo. Estamos falando de preparação. E essa preparação só é possível acontecer com a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Mateus 24:14 diz que o evangelho será pregado, então virá o fim. Como que esse evangelho será pregado se a população do mundo é maior do que os adventistas do sétimo dia? Como vai ser pregado? Com o poder do Espírito Santo, quando a chuva serôdia for derramada sobre este povo. Quando é que eu preciso buscar por essa chuva serôdia? Hoje, agora já. Quando? No tempo que Deus me deu de presente. No tempo que Deus me deu de presente. Tem uma coisa que me chama a atenção, amigos. Eu falo tanto que quero ir para o céu, quero que Jesus volte. Mas quanto desse tempo que Deus me concede eu invisto nisso? Quanto? Quanto desse tempo que Ele me concede eu invisto nisso? Eu escutei um comentário do pastor Josanã dizendo assim: nós seres humanos pedimos a Deus saúde para trabalhar, para ganhar o pão, não é assim? Para ganhar o pão de cada dia. E nessa nossa luta de acordar, levantar, correr atrás do pão, nós não dedicamos tempo para Deus. E aí às vezes nós sofremos. Patinamos e parece que as coisas não avançam, não é assim? Sofremos, choramos dentro desse tempo que Deus nos concede. E é interessante que se nós de fato colocássemos Ele em primeiro lugar como Ele pede, talvez as coisas seriam mais fáceis. Talvez em menos tempo eu alcançaria aquilo que é necessário para a minha manutenção também. Se eu colocasse, porque a promessa dele é o quê? Busca em primeiro lugar, não é isso? Quando? Agora. Agora quando? Dentro desse tempo que Ele me concede, desse tempo que Ele te concede. Mas aqui me chama a atenção esse texto, amigo, porque diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, e a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como chuva serôdia que rega a terra. Tem um ponto aqui que me chama a atenção. Eu mencionei e comentei a parte final, que é o derramamento da chuva serôdia, mas eu quero mencionar também as primeiras palavras do versículo, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. O que isso tem a ver comigo, com você? Eu não sei como é a sua vida, não sei quanto tempo você está na igreja, mas nós temos a tendência de, quando entramos na igreja, conhecemos a mensagem, apaixonamos por essa mensagem, nós temos uma fome de estudar a Bíblia. E ali entramos com tudo, uma fome, vontade de falar. Mas os dias vão passando e nós vamos nos sustentando ou achando que é suficiente aquilo que eu aprendi lá no passado. E às vezes não continuo crescendo e me alimentando mais da palavra de Deus. E o conselho bíblico é o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Quando diz isso, está me chamando a atenção para que eu vá sempre na presença de Deus. Que eu dedique o meu tempo em buscar o Senhor. Eu não posso me contentar com aquilo que eu aprendi há 23 anos atrás, no meu caso. Não posso me contentar com isso. Eu preciso fazer o quê? Prosseguir, conhecendo a Deus. E por que eu preciso conhecer a Deus, amigos? Porque se eu o conhecer, eu vou ter confiança nele. Ontem eu mencionei que nós temos dificuldades de fazer as coisas para Deus, de ser fiel nos dízimos, em oferta, no tempo, no talento, é porque nós temos desconfianças. Desconfiança. E se for para o lado financeiro, aí nem se fala, amigos. Quando se faz uma estatística da fidelidade do nosso povo, eu digo nosso povo, que eu não conheço a igreja de vocês, mas estou falando do nosso povo, é triste. É triste. Hoje nós não temos 50% do nosso povo fiel na questão de dízimos e ofertas. Nós não temos. Mas por que isso acontece? Eu creio que falta o quê? Confiança. Confiança. Porque quando você confia, você tem a tendência de abrir mão e abrir o coração, não é assim?
Abrir a mão e o coração. Tanto é que se você tem um volume de dinheiro e você tem alguém de confiança e você precisa fazer algo, você fala o quê? Fulano, cuida para mim. Não é assim? Cuida para mim. E você coloca algo precioso nas mãos da pessoa que você confia. É por isso que eu preciso fazer o quê? Conhecer e prosseguir conhecendo a Cristo Jesus. A ponto de eu ter uma intimidade de confiança e chegar a pensar assim, eu não tenho trabalho hoje, mas eu sei que Deus proverá. Meu familiar, meu amigo, ou seja quem for, já recebeu um diagnóstico de que não mais vai continuar vivendo. Se você tem confiança, você vai se deter em quê? Eu sei em quem eu creio e eu vou continuar confiando. Deus nos chama para isso, amigo, para seguir conhecendo a Ele, para confiar nele. Esse é o chamado de Deus. Deus deseja que eu e você confiemos nele. Quando se fala do Espírito Santo, que é algo que tanto nós precisamos, porque é o Espírito Santo quem vai nos ajudar a confiar nele. Joel 2, 28 a 31 fala uma vez mais sobre esse poder que Deus derramará sobre a terra. E fala dos efeitos dele também. Fala dos efeitos que os filhos, os velhos, receberão esse poder. Nesse tempo a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá. E para que ele virá? Ele virá para dar poder à voz do terceiro anjo. E o que fará o terceiro anjo? Dará a última mensagem de misericórdia a essa terra. Quem é esse anjo? Quem é esse anjo? A igreja de Deus. Como é que ela vai dar essa mensagem de misericórdia? Pela ação do poder do Espírito Santo na vida da igreja. É por isso que nós conhecemos e clamamos constantemente por esse poder do Espírito Santo. Precisamos clamar e hoje nós estamos orando justamente por isso. A igreja na América do Sul está orando por isso, pelo derramamento do Espírito Santo, amigos. Se o Espírito Santo conseguir me usar, haverá fidelidade, nós seremos um mordomo fiel. Nós seremos um mordomo fiel. Deus deseja derramar sobre a sua igreja esse poder. Qual o propósito da chuva serôdia? Nesse tempo a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo. Para que mais ele virá? Para também preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas caírem sobre a terra. Que isso irá acontecer? Como é que nós vamos estar quando as pragas começarem a sair? Hoje eu tenho a oportunidade de escolher como vou estar, protegido ou desprotegido. Precisamos estar protegidos. Quem é que nos protegerá? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é quem vai nos proteger nesse grande dia, amigos. O que pode impedir? O que é que pode impedir que eu e você venhamos receber esse poder? O que pode, amigos? Eu preciso entender que agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus, olha que interessante, amigos. Eu digo interessante, mas também posso dizer que preocupante se nós não damos atenção ao Espírito Santo. Olha o que diz: o selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou de uma mulher impura. Percebe? O Espírito de Profecia diz isso. Jamais Deus vai colocar o seu Espírito na mente de um homem ou de uma mulher impuro. Por isso que eu, como mordomo eficaz, como mordomo fiel, preciso aproveitar o tempo que Deus está me concedendo. E pelo poder do Espírito Santo, purifique a minha mente. Purifique a minha mente. O que é que agora na manhã passa na sua mente? Ontem eu falei que só é possível apresentarmos uma verdadeira adoração se estivermos na igreja com que o corpo e os pensamentos e a consciência. Porque temos a tendência de estar em um lugar e a cabeça estar em outro lugar. Não é uma adoração verdadeira quando nós fazemos assim. E aqui, amigos, diz claramente que Deus não vai colocar o seu Espírito na mente, no coração de um homem ou de uma mulher impuro. Hoje, nesse tempo que Deus nos concede, é momento de clamarmos a Deus que nos purifique. É momento de clamar a Deus para que Ele possa nos purificar. Diz mais assim, amigos: jamais
O selo de Deus será colocado à testa de um homem ou uma mulher cobiçoso, ou amante do mundo. Precisamos muito do Espírito Santo. Precisamos demais, ele é indispensável para mim e para a sua salvação. Mas diz aqui que Deus jamais colocará o seu Espírito em um homem ou uma mulher cobiçoso, ou um homem ou uma mulher que ama o mundo. A Bíblia é clara em dizer que os que se fazem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus, não é assim? Se tornam inimigos de Deus. Eu e você precisamos aqui, amigos, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. E ainda diz assim, ó: jamais será colocado o selo de Deus à testa de um homem ou uma mulher de língua falsa ou um coração enganoso. Se o meu coração é enganoso, se a minha língua é falsa, eu não serei batizado com o poder do Espírito Santo. E eu preciso ser encontrado como um mordomo fiel. Homem de uma só palavra, mulher de uma só palavra, porque diz a Bíblia que a nossa palavra deve ser o quê? Sim, sim, e não, não. É isso que está dizendo aqui, minha língua não pode ser falsa. Não pode ser falsa. Se eu der lugar a Deus e ouvir a sua voz, posso ser batizado sim com o poder do Espírito Santo. Todos que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante dele, candidatos para o céu. Esta prometida bênção, reivindicada pela fé, traz consigo todas as outras bênçãos. Essa bênção prometida, amigos, essa bênção prometida traz consigo todas as outras bênçãos. O que é bênção para você? Nós temos a tendência de receber um dinheirinho, né? Ei, eu recebi uma bênção, não é assim? E às vezes nós limitamos a questão de bênção a dinheiro. Mas bênção não está limitada somente a dinheiro. Eu digo para você, saúde é bênção, sim ou não? Família é bênção, sim ou não? Alguns podem pensar às vezes, né? Mas família, Deus criou para que pudesse ser uma bênção. Uma família ordenada é uma bênção ou não é, amigo? Você saber que os filhos estão bem, não é assim? Isso é bênção. Ter uma casa é bênção? Sim. Dinheiro é bênção? Sim. Mas dinheiro não é a bênção em si só. Ela é parte das bênçãos que Deus nos concede. E aqui diz que quando eu dou lugar a Deus, quando eu permito que o Espírito Santo trabalhe em mim, todas as outras bênçãos que eu clamo, também virá junto a isso. E aí eu posso retroceder ao que disse o versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Percebe, amigos? Isso é simples. Pastor, mas é simples porque não conseguimos fazer? Porque às vezes rejeitamos dar lugar ao Espírito Santo. Às vezes rejeitamos a ação de Deus na nossa vida também. Quando eu vou para Lucas 11, verso 13, diz aí, nesse texto, que Deus está disposto a nos dar o seu Espírito. E o comentário até diz assim que, assim como o Pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos, Deus está mais desejoso ainda de quê? De nos dar o seu Espírito. Deus está desejoso de me conceder e de te conceder ao Espírito Santo, mas ela é condicionada. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Olha o que diz aqui, amigos, ó. Mais uma vez, não é por qualquer restrição de Deus que a sua graça, que o seu Espírito não vem. Se não é por restrição de Deus, por que é, amigos? Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia, se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Diz aqui que Deus não está fazendo restrições, não faz restrição, não tem desejo de fazer restrição para abençoar o seu povo. Mas às vezes nós não nos sentimos abençoados. E por quê? Eu preciso fazer uma recapitulação e perguntar: eu tenho clamado pelo Espírito Santo? Eu tenho clamado por essa bênção? Quanto desse tempo que Deus me concede, eu dedico em clamar esse presente de Deus? Quanto? Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Diz o Espírito de Profecia: onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pensa, olha o que diz: aonde quer que a necessidade do Espírito Santo seja algo que pouco se pensa, haverá aí
sequidão espiritual, escuridão espiritual e declínio até a morte espiritual. Se eu não me preocupo em clamar pelo poder do Espírito Santo, possa ser que mais cedo ou mais tarde eu vou morrer espiritualmente. Como mordomo eficaz, como mordomo fiel, eu não posso enterrar esse tesouro, esse presente que Deus colocou nas minhas mãos, que é chamado tempo. Esse tempo eu preciso fazer as melhores escolhas e tomar as melhores decisões. E essas melhores decisões, amigos, precisa ser tomada urgente, porque disso depende a minha e a sua salvação também. Quando quer que o assunto de menor importância ocupe a atenção, o divino poder precioso para o crescimento e prosperidade da igreja, e que haveria de trazer após si todas as demais bênçãos, está faltando, ainda que oferecido em infinita plenitude. Ou seja, deveríamos clamar por esse poder do Espírito Santo, mas por não clamarmos, é certo que está faltando. Deus hoje me dá a oportunidade, Deus hoje te dá a oportunidade de aproveitar bem o tempo. E é possível aqui ainda, antes da volta de Jesus, sermos abençoados e sermos felizes, se nós de fato dermos lugar a Ele, como o Senhor, como o dono de nossa vida também. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro, não é assim? Nós pensamos, vai vir a chuva serôdia, não é assim que nós falamos? E diz aqui, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-lo agora. Amém por isso? Aqui está dizendo, a profecia diz que é privilégio da igreja hoje receber esse poder do Espírito Santo. Buscai, orai por ela, crede nela, crede na chuva serôdia, crede no poder do Espírito Santo, crede que Deus deseja derramar sobre a sua igreja. Precisamos tê-la, e o céu espera para nos conceder. O céu espera para nos conceder as suas bênçãos, principalmente a bênção do poder do Espírito. A minha pergunta nesta manhã é: deseja essa igreja receber o presente, a dádiva do Espírito Santo? Se deseja, digam amém, amigos. Ao vocês dizerem amém, vocês estão dizendo: Senhor, eu serei um fiel mordomo do tempo, do talento, dos dons que o Senhor me concede. E amigos, se de fato eu clamar, se de fato eu pedir, Deus me concederá, porque Ele diz que Ele está mais disposto a nos dar do seu Espírito do que um pai a dar boas dádivas aos seus filhos. Se de fato é o desejo dessa igreja receber esse poder, eu convido a se colocar em pé nesta manhã. Amigos, estamos vivendo no tempo do fim. E do fim mesmo. Isso me chama a atenção porque a Bíblia diz que nos últimos dias seria semelhante aos dias de Noé, onde diz que as pessoas viveriam despreocupadamente. Mas eu e você que temos essa luz, nós não podemos andar despreocupados. Eu e você que sabemos o que nos aguarda, precisamos hoje fazer uso do privilégio que Deus nos concede, que é clamar, é pedir e desfrutar do poder dele em nossas vidas. Querido Deus, obrigado pelo tempo que nos concede hoje. Esse dia não nos pertence, pertence ao Senhor. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor por esses teus filhos que vieram aqui te adorar em espírito e em verdade. Fazer uso desse tempo sabiamente na tua presença. Mas nós vimos hoje aqui que o seu desejo é que nós recebemos o poder do Espírito Santo, porque dependemos do Espírito Santo para estar preparado para o grande dia que já está às portas. Por favor, Deus, a sua igreja está de pé, clamando por esse poder. Derrame sobre nós, é o nosso pedido nessa manhã, e o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vamos cantar assim como estamos, o mesmo hino, o hino 46. Diz que hoje é o dia
né? Dia de chuva. E hoje é o dia de nós pedirmos ao Senhor. Se você deseja esse poder, que você possa cantar e pedir a Deus. Querido Deus, estamos aqui ainda na Tua presença, agradecido pelo Seu amor e misericórdia para conosco, agradecido também pelo tempo que o Senhor nos concede. Pai, Moisés diz no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que venhamos a alcançar coração sábio. É o nosso pedido nessa manhã também. Ensina-nos a olhar os Teus feitos em nosso favor. E ao nós olharmos, ó Deus, os Teus feitos, que venhamos ter um coração sábio, uma mente sábia, e assim tomarmos decisões que honrem e glorifiquem o Teu santo nome, e que nos ajude também na preparação para a vida eterna. Por favor, Deus, assim como cantamos, derrame o Teu Espírito sobre essa igreja, para que venhamos ter consciência de quem nós somos, mordomos eficazes. E ao termos consciência disso, dá-nos força para poder administrarmos tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos. E a também sermos fiéis, devolvendo tudo aquilo que pertence ao Senhor. Ainda estamos nesse dia santo. Daqui a pouco virará o dia, estaremos entrando na parte da tarde. Também não nos pertence, pertence ao Senhor. E nós pedimos que nos ajude a pensar nas coisas que diz respeito ao Senhor, a fazer as coisas que diz respeito ao Senhor. Por favor, Deus, dá-nos esse poder. Peço agora que leve os seus filhos em segurança para os seus lares. E o nosso pedido é em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado pela atenção de vocês. Foi uma alegria poder ter estado ontem e hoje com vocês também. Seguirei orando para que Deus os abençoe grandemente. O pastor estará na porta para se despedir dos irmãos. Vamos nos retirar em reverência. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.